tá? E, gente, vamos dar início, né? Todas as quintas-feiras nós vamos estar falando um pouco sobre saúde da criança e do adolescente. Eu estava falando inicialmente com o pessoal que esse semestre ele é praticamente isso, né? Vocês vão falar muito de saúde da mulher, saúde da criança, tem obstetrícia, tem tudo, né? Então é um semestre que tem muita gente que gosta, porque a maioria das pessoas às vezes tem vontade de fazer especialização em obstetrícia, em áreas específicas que envolvem isso, né? Só que é importante vocês saberem que, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, muitos profissionais têm o hábito de perceber a beleza que existe na profissão. E às vezes a gente precisa pontuar que a gente não vê só coisas boas, né? Então a gente vê muitos casos, às vezes, de violência obstétrica. Bom dia, a gente vê casos de abuso contra a criança, né? Então a nossa disciplina ela vai tentar, olha que interessante, pontuar a nossa observação em cima de características como abuso de álcool e drogas, sobre sexualidade, sobre como é que pode ser a nossa interação com a criança. A nossa tendência aqui nesse semestre com saúde da criança e do adolescente não é essencialmente falar sobre patologia, mas falar sobre a nossa forma de lidar com esse público, que não é um público muito prático, às vezes, de ser acessível. Vocês já foram adolescentes, né? Eu já fui adolescente, e nós sabemos que na adolescência várias situações ocorrem, né? De experimentação de álcool, de outras drogas, né? Da possibilidade às vezes, de você encontrar amizades que realmente não querem coisas produtivas para vocês. Vocês já foram meus alunos algumas vezes. Vocês sabem que, por exemplo, em avaliação, não costumo fazer pegadinha, eu sou bem direto. Né? A gente consegue desenvolver nossa aula muito tranquilo. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, falar um pouco sobre isso e tudo mais. Vontade. Bom, gente, antes de eu mostrar o plano de aula para vocês, eu vou só falar algo como se fosse uma breve introdução sobre o cenário que nós temos hoje. Né? No Brasil, nós temos um aumento nos últimos 3 anos, 5 anos, do nível de violência cometida contra a criança. Essa violência, ela é psicológica, ela é sexual e ela é física. Tá? Se hoje a gente pudesse entender e justificar por que a violência tem crescido tanto, vocês saberiam dar uma opinião, uma hipótese por que isso está acontecendo? Sim ou não? O que é que vocês acham? Por que está crescendo? Violência sexual, violência psicológica, a violência física contra a criança. Ninguém chuta nada? Bianca, diga, meu amigo, o que, é que você acha? Chuta aí qualquer coisa. Então, olha só, essa pergunta, ela tem resposta, não tem uma resposta única. Ela tem a ver muito com o circuito social que hoje o ser humano está incluso. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, a depressão e os transtornos mentais, eles foram considerados o mal do século. Isso significa dizer que do ano 2000 a 2100, nada provavelmente vai superar a depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais. Isso às vezes parece um pouco de exagero, a gente pensar que em 100 anos nada pode superar isso. E aí, ano passado, veio um autor e ele disse que seria capaz da gente imaginar que os transtornos mentais vão ser considerados o mal do milênio. Ou seja, do ano 2000 ao ano 3000, olha que ambicioso, talvez nada supere isso. Covid-19 veio em 2020 para mudar a concepção do mundo sobre várias coisas. Né? Inclusive, houve muito, como é que eu posso dizer para vocês? Muita gente morrendo, muita gente infectada, o mundo parou por causa disso. Mas a Covid-19 nem se aproxima dos números de doença mental. Então, será que esse indivíduo que hoje tem um filho, ele está preparado emocionalmente para criar? Será que hoje todo mundo está totalmente estruturado para lidar com cuidar? E aí uma outra coisa interessante, eu acho que eu até comentei isso alguma vez com a aula com vocês, é que uma vez eu vi uma palestra e o palestrante falou o seguinte, que quando uma pessoa ela é muito esquentada, o pessoal costuma falar que ela é pavio curto.
E ele falou que hoje as pessoas não têm mais nem pavio, elas explodem de uma vez, né? Então, a associação do ciclo vicioso da pobreza, do despreparo emocional, né, das condições envolvendo, isso leva a esses comportamentos agressivos. E eu não sei se vocês perceberam, mas as situações que envolvem violência com a criança, elas estão se tornando cada vez mais absurdas, né? Agora, essa semana, vocês viram o garoto que ficou lá dentro da caixa d'água, né? Vocês viram, né? Com arame no braço. Aí o que foi que aconteceu? O pai pegou o menino, chegou a ver? Aí ele tem uma laje na casa dele. Aí tinha um negócio igual uma casa de cachorro assim, de concreto. Ele enfiou uma caixa d'água lá dentro, botou o moleque dentro da caixa d'água vazia, botou um arame para prender ele lá dentro. O moleque passou não sei quantos dias lá dentro. A polícia resgatou ele, ele estava subnutrido, sem beber água e tudo mais. Então as situações estão ficando cada vez mais deploráveis, né? Há cerca de 150, 200 anos atrás, durante o parto
Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo de novo? Sim, professor. Sim, Caiu professor. aqui o computador, a gente trocou a CPU já, tá? Então, olhem só, continuando quando a gente falou sobre por que tanto nível de violência contra a criança e adolescente, e a gente falou sobre questão social, sobre o perfil das pessoas que cometem isso, existe uma coisa no Brasil que a gente estuda às vezes em geografia, no ensino médio, chamado de ciclo vicioso da pobreza. O que é o ciclo vicioso da pobreza? É, por exemplo, quando um jovem, um adolescente, ele conhece um outro parceiro ou parceira e eles acabam tendo uma gravidez indesejada muito cedo, né? Pela questão social, pelo baixo acesso à educação, a condições de trabalho que podem sustentá-los, eles ficam ilhados em uma situação, né, complicada, pouco dinheiro, não tem condições de estarem ganhando uma fonte fixa e eles vão tendo mais filhos e mais filhos e mais filhos. Como os pais muitas vezes estão aliados nessa situação, a tendência dos filhos passarem pela mesma situação é muito parecida às vezes. Por isso que é chamado de ciclo vicioso da pobreza. A pobreza intensa, alguns autores consideram que ela pode refletir comportamentos sociais não tão habituais, como a tendência ao uso de drogas, a tendência ao alcoolismo, a tendência à violência dentro de casa. Então, é cientificamente provado que crianças que têm pais e mães alcoólatras têm uma maior chance de virarem alcoólatras do que crianças que não têm pai ou mãe alcoólatra. Então, o reflexo social ele tem mudado a nossa dinâmica, tá? Eu pergunto uma coisa assim: se a gente fosse pensar o que é ou qual é a coisa mais importante hoje para você criar uma criança? Vocês acham que é melhor o cara ser miserável, não ter um dinheiro, mas dar amor? Ou o indivíduo ser rico, mas não dar atenção? O que é que tu acha, hein? Nada. O amor é Nenhum dos primordial, né, dois. professor? Pois é, né? O pessoal aqui tá meio indeciso também pela plataforma, mas o que acontece é o seguinte: esse é o grande X da questão. Hoje, a sociedade, de uma maneira geral, ela tendencia a apontar o que seria o melhor, né? Não, é melhor dar amor. Certo, a gente enche de amor, mas não tem dinheiro para comprar comida, a criança morre de fome. Não, eu tô podre de rico. Perfeito. Você dá tudo, o garoto se sente isolado, tem uma depressão, comete suicídio. Por que que eu digo isso para vocês? Porque só para vocês terem ideia, foi feita uma pesquisa no Brasil em que perguntaram para as pessoas o que era mais importante para a criança. 90% das pessoas responderam uma dessas duas coisas: amor e dinheiro, né? E sendo que você poderia escolher mais de uma resposta. Então, o que acontece? Nós estamos condicionados a acreditar, principalmente hoje, pais que dão situações da celular, da carro, estudam em colégio bom, o pai fala assim, fiz a minha parte, e acredita que aquilo é suficiente para fazer uma transformação social, né? Hoje em dia, essa questão do dinheiro, ela tem duas faces, uma positiva e uma negativa. A positiva é que você permite ao jovem acesso a coisas que talvez você, como pai, não viveu. Então, por exemplo, eu, Adilson, quando eu ia para a escola, eu levava um Guaraná Garoto, aquele quente de lua em água, um biscoito, alguma coisa do tipo. Hoje tem pais que dão, por exemplo, R$ 20 para o filho lanchar todo dia na escola. Significa dizer que se esse garoto for esperto ao ponto de não querer lanchar, ele acumula R$ 100 em uma semana. Tem gente que aqui na faculdade só vê R$ 100 em um mês, né? E aí o que é que acontece? Vocês imaginam que é um jovem com R$ 100 no bolso? Ele não vai comprar tudo de bombom, né? Ele tem acesso a comprar o que ele quiser. Quando eu era criança, que eu ia no posto de gasolina, que meu avô pedia para eu comprar cigarro para ele, os caras não queriam vender. Bebida alcoólica não queria vender. Mas quem disse que hoje eu preciso ir num posto de gasolina comprar cerveja? Se eu quiser agora pedir uma latinha de cerveja para cada um aqui, eu entro aqui no iFood e peço. Ainda pergunto para vocês qual é que vocês querem beber, né?
E aí o jovem tá lá no prédio dele, tá na casa dele, ele pede, o cara deixa lá na portaria. O que ele quiser. Inclusive, se ele quiser um maço de cigarro, uma bebida alcoólica e tudo mais. Professor, isso não acontece. Gente, na época, só para vocês terem ideia, que eu fiz faculdade, eu estou formado há 8 anos, né? Estudei na UEPA atrás do Universo, fiz uns amigos no Universo. Tinha um rapaz lá que o pai dele trabalhava advogado com a mãe e eles faziam alguns atendimentos fora de Belém. Então, às vezes, eles iam na sexta-feira para a cidade lá onde eles trabalhavam e voltavam no domingo de manhã. Então, quando ele chegava sexta-feira de manhã lá no Universo, ele não entrava na escola. Ele já esperava o pessoal, né, que ficava lá na porta dos colegas e falava, bora para casa. Morava num apartamento muito bom, ele tinha uma piscina exclusiva no apartamento, e ele chamava a empregada e falava, pedia para ela comprar bebida para todo mundo, fazia festa na casa. Aí o que ele fazia? Tinha dinheiro, ele comprava o silêncio da empregada, e a empregada ainda limpava tudo depois para eles, né? Então isso, gente, há 8 anos atrás. A dinâmica hoje é a mesma. Vocês foram adolescentes muito espertos. Alguns davam uma fugida de casa para ir namorar, para ir na festa, enrolavam o pai dali, a mãe dali. Imagina hoje em dia como essa dinâmica tá. A tendência de Professor, violência. Oi, diga. aqui no meu condomínio Sim, acontece o mesmo caso. Tem os pais que trabalham fora, vivem viajando, e aí os sim. adolescentes enchem o apartamento de outros, de meninas, de rapazes, e É, eles pedem pelo iFood e só chega bebidas, yeah. sei lá o que, já usaram até drogas. Os pais já foram multados várias vezes por conta disso. Olha, a nossa colega que estava falando que no condomínio dela acontece muito isso. E olha que coisa curiosa, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uns estudos envolvendo o consumo de bebida alcoólica e ela constatou que hoje as mulheres consomem mais bebida alcoólica do que os homens, o que há 60 anos atrás era quase inexistente. Há 70 anos atrás, a mulher consumia quase nada de álcool. Hoje ela ultrapassou o homem. E olha que a pesquisa diz que hoje o adolescente, principalmente entre 17 anos e até o pré-jovem, aos 20, 21 anos, eles não estão mais bebendo para se divertir. Eles estão bebendo para se embriagar, né? Então, o que é que acontece? Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês bebem, né? Mas, por exemplo, o pessoal fala, ei, pessoal, bora comer um churrasquinho hoje à noite, eu convidando vocês. Eu falo, eu vou pagar para todo mundo, tá? E aí o pessoal toma uma cervejinha de leve, parou, vamos embora, bora. O jovem não. Muitos jovens hoje eles querem amanhecer bebendo. Isso é um risco do lado social, envolvendo a violência na rua. Isso é um perigo, né, dentro de uma questão biológica, porque o consumo de álcool, infelizmente, né, a gente já sabe o que acontece. Então, são situações que, infelizmente, ficam mascaradas para a gente, mas elas são muito presentes. Semestre passado, acho que foi na última vez que eu dei aula para vocês, acho que foi no quinto semestre, não foi? Não sei se todos que estão aqui na sala e na plataforma ouviram isso, mas eu sei que alguns ouviram, eu vou confirmar para vocês, que é o seguinte, hoje tem gente que se pergunta assim, será que aqui em Belém nós temos pontos de venda de droga muito conhecidos? Porque tem gente que acha que tem que ir lá pro, sei lá por 40 horas, aqueles locais onde habitualmente a gente vê muito na televisão que pegaram venda de drogas. E eu contei pro pessoal que aqui na Doca, aqui na frente do Batistão, antes de virar o Porto Futuro, tinha um vendedor famoso de droga aí, que era um flanelinha que ficava sentado numa cadeira lá. Todo mundo que chegava lá no Batistão, ele era o único que não levantava para tentar manobrar o carro, sentava lá. Eu morei com a minha mãe mora aqui na municipalidade. Isso é histórico, todo mundo sabia disso. O pessoal chegava ao carro, quando fazia sinal para ele, ele ia lá, dava. Aqui na Doca, onde ninguém imagina que talvez tenha isso. O ver o peso, contei também uma vez que eu fui assistir um jogo, fui comprar um gelo lá, o cara me abordou, assim, todo desconfiado, o que é que o senhor está procurando para comprar? Então isso era 8 horas da noite, 7h30 da noite. Então o acesso é muito fácil. Nós, que por não termos, por exemplo, contato ou conhecidos que talvez façam uso disso, a gente não sabe. Mas quem procura entender percebe que Belém é um ponto.
Antigamente a mãe de vocês falava assim: não come bombom de estranho, não falava? Não aceita bombom, não bebe em copo de estranho. Sabe o que aconteceu? Curiosamente, isso deixou de acontecer. Hoje, o indivíduo que vende a droga, o indivíduo que quer que tenha um usuário novo de droga, ele já apresenta de cara. Ele não faz rodeio. Olha, come esse bombom. Não, ele fala, olha, cara, tá todo mundo usando isso. O pessoal fica doidão. A curiosidade, gente, é uma coisa cruel. Às vezes a gente para e percebe como é que o jovem entra numa situação como essa. Mas, por exemplo, se alguém te liga, uma amiga tua fala, olha, tenho uma para te contar que tu não vai acreditar. Capaz, tu te consome por dentro. Né? Enquanto tu não sabe o que é, né, você fica, meu Deus do céu, o que é que pode ser, né, e tudo mais. Então, o que é que acontece? Isso para o jovem, para o adolescente, é muito tendencioso. Uma outra coisa que é importante, ainda na nossa parte introdutória, é pensar o seguinte: o grupo de jovens hoje, adolescentes e crianças, ele está tendo um aumento bem considerável no número de gravidez indesejada, principalmente nas cidades do interior do estado. Então, em Belém acontece? Acontece, tá? Mas no interior esse número tem aumentado muito, tá? Quando a gente olha, e vocês vão para a unidade de saúde para estágio, coisas do tipo, quando vocês olham uma adolescente de 16 anos grávida, vocês têm, muitas vezes, olhares preconceituosos. Vocês olham e falam, porra, o que é que essa menina fez? Estragou a vida dela. Aí, como é que essa menina fez isso? Pô, no posto de saúde, camisinha dada de graça. Não é verdade? Muitas vezes o próprio profissional que atende ela já tem esse olhar. E aí, olha que coisa curiosa. Os mesmos olhares que julgam passam pelas mesmas situações. Será que nunca aqui ou na casa ou alguma conhecida falou assim, égua, será que eu tô grávida? Porque fez a atividade sexual sem preservativo. Será que um homem aqui nunca pensou, pô, será que eu engravidei essa mulher? Sabe por quê? Porque o sexo, ele é considerado, junto com a alimentação, uma das atividades que mais libera endorfina e adrenalina no corpo. Esses hormônios, eles inibem a caracterização de realidade. Então, às vezes, o homem tá lá com a mulher ou com o seu parceiro, começa a ter relação sexual, ele sabe do perigo de ter uma doença ou de engravidar e o cérebro dele fica negociando com ele. Não, antes de ejacular, tu tira. Não, não tem problema, se for filho tá ótimo. E olha que coisa curiosa, o homem quando ejacula, ele tem uma redução anormal no nível de endorfina. Né? Chega ele e ejacula, né? Quando ele está ejaculando, ele já está se arrependendo. Ele ejaculou, ele, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Tanto que, gente, é muito comum nessas relações que acontecem essas situações. Não sei se vocês já viram, o jovem não sei o que matou fulana de tal, foram para um motel, logo matou, teve relação, matou. Porque o nível, às vezes, de estresse é tão grande depois que acontecem muitos fatos de violência. Né? Ah, professor, então por que tem muito jovem tendo relação sexual? Né? Engravidando, adoecendo? Por falta de acesso à informação de qualidade. De qualidade. Então, eu tive uma amiga enfermeira que na época que fez faculdade comigo, ela pensava que o sexo anal engravidava. Né? Aí, por exemplo, às vezes o pessoal acha isso muito engraçado, assim, caramba, que mulher doida. Mas isso tem a ver com a formação de cada um. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar hoje para vocês, será que o sexo oral transmite doença? O que é que vocês acham? Transmite, né? Aí a gente fica pensando assim, poxa, será que tal coisa acontece? Às vezes você não tem uma fonte segura de informação. Sabe quem te educa sexualmente? É o teu colega, é a tua colega. E essa responsabilidade nós vamos ver ao longo do nosso semestre, que isso não é da escola, não é do amigo, isso é da família. O sexo hoje, ele é um tema banalizado. Se fala disso com todo mundo. Tu acabou de conhecer um colega, uma amiga, e aí, como tu tá? Aí, ontem eu saí com um rapaz, eu saí com uma moça. Isso é banalizado. O único lugar onde sexo é tabu é dentro de casa, onde não deveria ser, onde o pai, a mãe deveria orientar. Eu,
quando comecei a ficar adolescente, o meu pai só me deu uma orientação na vida. Olha, meu filho, quando for fazer, use preservativo. Só falou isso, né? E eu tenho uma irmã mais jovem. Então, eu fiz a orientação da minha irmã. E falei tudo para ela. Porque o meu pai com a minha mãe, e o meu pai é da saúde. Eles não tiveram aquele... Às vezes é muito vergonha, é acreditar que o jovem não está pensando nisso, né? E esse pensamento é um pensamento retrógrado, né? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas vocês aqui, meninas, vocês comemoraram 15 anos de vocês? Né? Não, algumas comemoraram. Eu não sei se isso aconteceu, mas às vezes nos 15 anos, o pai, né, às vezes tem um locutor na festa, ele fala assim: "E agora o seu fulano de tal apresenta sua filha à sociedade". Aí lá vem a menina com aquele vestidão descendo uma escada ou andando, né, e tudo mais. A mulher comemorava 15 anos de idade porque alguns anos atrás a mulher tinha a menarca, que é a primeira menstruação, com 15 anos de idade. A menarca, ela é um sinal de que a mulher ela está com seu sistema reprodutivo preparado para gerar vida, né? Isso é natural. Lembre-se que quando você estava na escola, que vocês aprenderam que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Então, esse é o ciclo natural. E aí o que é que acontece? Quando ela tinha a primeira menarca, ela estava com 15 anos de idade, ela ia ter a maturação do corpo, né? Os hormônios sexuais iam ficar mais desenvolvidos, ela ia começar a olhar para um menino de uma forma diferente, para uma menina de forma diferente. Só que hoje em dia, a mulher está menstruando muito mais cedo, né? Nós temos meninas de 11 anos, 10 anos de idade, que estão com a primeira menarca. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Como é que pode um pai ou uma mãe que vem aquela criança da noite para o dia se tornando uma mulher? Porque a menstruação vem em algum momento, né? Pô, acordou, olha, veio, meu Deus, minha filha menstruou, né? Ela é uma mulher agora. E aí sabe o que é que acontece? Os pais pensam, não, ela é muito jovem. Ela ainda não vai olhar para alguém de forma diferente. Tem menina de 11, 12 anos de idade que tem um corpo mais desenvolvido do que muita mulher de 20 anos de idade, né? E aí o que é que acontece? A alimentação hoje de determinados elementos ajuda no aumento de hormônio sexual também. Então nós estamos vivendo em um momento onde os fatores externos e o próprio crescimento e desenvolvimento da criança está mais acelerado, né? Então, às vezes, o pai ou a mãe que vê aquela criança de 11 anos de idade não quer falar sobre relação sexual, às vezes não tem coragem nem de falar sobre o que é o assédio sexual. E é por isso que ainda existe muita criança que é violentada sexualmente e não sabe. Vocês veem quando a gente está na televisão que aparece alguma coisa assim, olha, a artista, a cantora, o cantor relatou que quando era criança sofreu abuso. Sabe por quê? Porque eles vão tomar consciência do que é o abuso depois de adulto. Naquela época era uma coisa absurda, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não tenham percebido, ou não tenham recordação, mas talvez em qualquer momento da vida de vocês de infância e adolescência, vocês passaram por algum tipo de assédio, moral ou sexual, né? Então isso é preocupante, gente, porque isso tem se tornado mais presente cada vez mais, né? E o que acontece? A gente fala, o que é que a gente vai fazer na sociedade? A gente vai matar todo mundo que abusa sexualmente da criança? A gente até talvez gostaria, mas não pode fazer isso. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai passar o resto da vida com pessoas crescendo dessa forma? Né? Isso é um comportamento doentio. E a maioria das vezes isso está associado com a formação da personalidade. Nós vamos ver aqui na nossa disciplina como funciona a formação da personalidade na criança. Só para vocês terem ideia, Freud dizia que o desenvolvimento mental em qualquer indivíduo, ele é maturado, ele é criado e maturado entre os 0 e 3 anos de idade. Então, muito dos reflexos que vocês têm hoje pode ter gerado lá naquela época, né? Desejo sexual, limiar de estresse, tolerância a fatores estressores, isso está lá dentro, está lá embaixo. Tanto que Freud dizem que as crianças, elas são adultos em miniatura. Elas têm todas as vivências, estresse, preocupação, né?
Freud falava naquela época que o ser humano ele tem uma tendência a evoluir fisicamente e mentalmente. Muitas pessoas não acreditam que o ser humano evolui. Falam muito sobre o criacionismo, né? Deus fez, tudo bem. Tem, cara, várias concepções. Eu sou cristão, acredito nisso, mas nós temos embates de várias formas. E eu não sei se vocês perceberam, mas a criança que vocês foram, isso não faz muito tempo, é muito diferente da criança de hoje em dia. A criança de hoje em dia praticamente consegue conversar sobre qualquer coisa. Ela tem a destreza de ser autodidata com tecnologia, né? Ela interage com o pai e com a mãe de uma forma que todo mundo fica, meu Deus, olha que esse menino é muito esperto, não sei o que mais. Então, isso é uma tendência evolucionária relacionada também à globalização que nos envolve, tá? Vamos agora passar para o plano de vocês, e aí qualquer dúvida vocês podem ir comentando, tá? Bom dia. Pessoal aí de casa, tá conseguindo ver, gente? Sim. Sim? Perfeito. Então, olha, vamos logo para o quadro aqui, que é o seguinte. Hoje nós temos um dia introdutório, né? Nós vamos falar um pouco sobre o plano de vocês, sobre a realidade da criança hoje em dia. E nós vamos começar. Aqui dentro está organizado todos os conteúdos, mas eu vou falar para vocês o que vai acontecer em ordem cronológica, tá? Nós vamos começar falando sobre a situação epidemiológica da criança e logo em seguida nós vamos falar sobre o aleitamento materno exclusivo, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar em aleitamento materno exclusivo. Ele tem esse nome porque o aleitamento materno exclusivo é aquele que tem que ocorrer dos 0 aos 6 meses de idade. Esse é o exclusivo. O aleitamento materno é aquele que tem que ocorrer no mínimo entre 0 e 2 anos de idade. Quando a gente põe exclusivo ao lado da palavra, significa dizer que a criança ela não deve consumir nenhum outro alimento a não ser o leite materno, né? Às vezes a gente chega na unidade de saúde, a gente pergunta para a mãe assim: mãe, né? Hoje nem é indicado mais chamar de mãe, tem que chamar pelo nome. Dona Maria, a senhora está fazendo aleitamento materno exclusivo? Ixi, tô, claro. Meu filho só toma leite materno e água. Isso não é aleitamento materno exclusivo, né? Ah, não, eu só dou um chazinho para ele. Não interessa. Aleitamento materno exclusivo é onde a única coisa administrada da criança é o leite materno. Só para vocês terem ideia, hoje, né, a média brasileira de aleitamento materno exclusivo é de 1 mês. A maioria das mães faz o aleitamento materno exclusivo apenas 1 mês com os filhos. Vocês têm ideia do que é isso? É um número, né? Só um minuto, só aqui. Exatamente, né? A Marisa estava falando aqui ainda sobre aquelas variações, né, de risco, mas falando ainda sobre essa nossa questão, o que é que acontece? O leite materno é considerado a primeira injeção que a criança toma, porque a mãe consegue transportar células de defesa através do leite materno, né? Então, a leite materno ajuda, só para vocês terem ideia, no desenvolvimento ósseo-muscular da criança, ajuda na formação de sinapses melhores do cérebro, né? Ajuda na proteção contra alguns micro-organismos e ajuda no desenvolvimento corporal. Então, às vezes, você vê o pai é alto, a mãe é alta, a filha ou o filho são assim, meio aquele perfil raquítico, pequeno, magro, né? Não que magreza seja ruim, mas eu estou falando assim do perfil. Ninguém entende o porquê. Às vezes está associado com aleitamento materno. Aí a gente para e pensa assim, por que será que o aleitamento materno que era para durar 6 meses, a média hoje no Brasil é de 1 mês? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Tanta informação aí agora, tanta gente que tem acesso a médicos bons e estão fazendo aleitamento materno só 1 mês. O que é que vocês acham? Vocês chutam alguma coisa? Nada? Professor, eu Diga, acho muita querido. loucura.
Eu Oi? tenho várias vizinhas aqui que Sim, elas deixaram de amamentar por pura vaidade, né? certo. Algumas deixam o bebê com 2 meses, a babá vão malhar e elas dão NAN, né? Para todo. Teve outra também que teve neném recente Sim. e foi cuidar do corpo porque ela não queria ficar com os seios caídos nem nada, também Aham. deixou de amamentar o bebê. Eu acho muita viagem isso. Ó, por exemplo, a nossa colega aqui falou que a questão, né, da estética, né, da vaidade, ela interfere também. Então, ela fala que algumas mulheres têm medo de ficar, por exemplo, com o seio caído e aí param de amamentar. Isso é um fator também. Outro fator importante é o seguinte, o que é que acontece? Porque, por exemplo, nessas questões todas, a mulher, ela transformou a sua posição na sociedade de 100 anos para cá. Há 100 anos atrás, ela só estava em casa para cuidar da casa e ter filho. Esse era o perfil. Hoje em dia, a mulher assume o papel de responsável pelo lar. E aí eu te pergunto, como é que ela vai continuar manutenção desse aleitamento, se ela tem que se preocupar com a conta, se ela tem que ir trabalhar, porque ela trabalhar fazendo bolo, ela tem encomenda? Não tem como, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso pode ser até complicado de falar, mas hoje, ai, olha, conheci um homem que eu amo tanto, casei, construí uma casa, eu casei, ele é o amor da minha vida. Mas dificilmente o homem ainda divide as responsabilidades com a mulher dentro dessa questão. E dá uma concepção na cabeça de que a mãe, ela é a única possível a cuidar do filho quando nasce, né? E isso não existe, gente. O homem, ele precisa também assumir a responsabilidade que ele tem dentro de casa. Não é ter que sair trabalhar, é ter que cuidar do filho. Quem disse que a criança, quando chora, é a mãe que tem que acalantar? Porque a criança não chora só de fome, né? Então, gente, isso é para a gente entender que a sociedade ainda tem uma visão muito machista, né, dessas situações. Vocês já ouviram falar provavelmente de depressão pós-parto, né? E o que é que acontece? Quando a gente fala de depressão pós-parto, a gente entende que esse processo ele é considerado fisiológico, né? O puerpério, que é esse período logo após o parto, ele é um momento de muita variação hormonal na mulher, de pensamento, e nesse período a mulher costuma apresentar depressão pós-parto. Isso é comum, a gente vê muita gente passar por isso. Por que a mulher passa pela depressão pós-parto? Que é um elemento que reduz, às vezes, o tempo de aleitamento materno exclusivo. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem uma identificação própria, né? Então, por exemplo, eu sou a Ianca. O que é que eu mais gosto em mim? Eu gosto do meu pé, eu gosto da minha perna, da minha barriga, eu sou independente, eu vou para onde eu quero, eu vou para festa, eu bebo minha cerveja todo dia. Beleza. A partir do momento que ela engravida, muita coisa aí parou. Se ela beber, ela tá assumindo o risco. Ela já não pode beber. Pô, eu adorava fazer isso. Beleza. Meu pé tá inchado. Ai, meu Deus, meu pé que eu tanto gostava, né? Eu sou independente, eu não consigo mais fazer muita coisa porque eu tô com uma... Ela já vai perdendo um pouco a identidade. Quando a mulher grávida com bebê, elas são uma pessoa, né? O pessoal passa a mão na barriga, mas interage com a mãe. O que tu tá sentindo, né? Aí às vezes a mãe fala assim: eu tô com desejo, aí o pai compra, né? A mãe dela compra alguma coisa. E aí, olha que interessante, né? Quando essa criança nasce, a mãe perde a identidade social dela. Por exemplo, o pai fica encantado pelo filho. Ele quer ver o filho, ele quer carregar o filho. A sogra dela vai para a casa dela para ajudar ela a ganhar, a cuidar do filho. Olha o presente que ela ganha, né? Todo mundo vai lá, quer levar presente para quem? Eu nunca vi ninguém levar um presente para a mãe. Leva um body, leva um fralda. Olha, meu Deus, que criança linda. Aí a mãe tá lá, sabe? Às vezes com uma camisola, cansada, porque ela não conseguiu descansar. Aí o marido enche de visita, às vezes, porque às vezes o pai enche de visita, não é só a mulher, não. Quer mostrar pro amigo da bola, quer mostrar pro fulano. Aí quer chamar todo mundo para casa para mostrar. Eu passei por isso agora, há alguns tempos, que é,
Eu tenho uma colega que teve bebê e aí ela teve cesárea, né? Ela veio para casa, gente, eu juro para vocês, isso agora, na pandemia. Ela veio para casa, tipo hoje, quando foi? Quando é amanhã, o cara encheu de gente lá, né? Acho que a menina estava cansada, com uma feição triste, tá? Então é uma situação bem, né, complicada de se entender. Gente, só um minuto, já venho aqui rapidinho. Aí, gente, olhem só, quando a gente fala dessa questão, o pai leva a visita e tal, é presente para a criança, às vezes é tanto presente que a criança nem usa tudo, né? Ela perde muito rápido. Então, a mulher se vê muitas vezes fragilizada, porque não sei se alguém aqui já teve filho, né, das meninas e tal, mas eu imagino que isso seja uma coisa assim, pô, cara, muda a tua vida, né? Uma hora tu faz o que tu quiser. Uma vez eu vi uma mulher chorando, uma parente da minha esposa, ela chorou porque ela falou: eu não consigo tomar banho, né? Porque ela e o marido, ela não tinha ninguém para ajudar, o marido passava o dia fora trabalhando. Ela falou: não consigo tomar banho, e chorou. E aí eu digo para vocês assim, é uma situação muito complicada, porque às vezes existem situações onde a mãe parece ser forte isso, mas ela cria aversão ao filho ou à filha. Não sei se vocês já viram isso, mas às vezes a gente vai visitar a mãe, percebo, tem mãe que quando chega, tu quer segurar? Toma, né? Aí fala, fulana, eu já vou. Ai, tá bom. Aí pega, aí, quer segurar? Toma. E aí vocês percebem que tem mãe que não olha, não toca, né? Que é mais cuidadosa. Então isso é um comportamento que às vezes a gente percebe dentro disso, né? E aí o que é que acontece? Eu vou perguntar, eu vou falar uma coisa. Deixa eu ver aqui o que escreveram. Esse mouse aqui tá complicado, né? Não sei o que é isso, mas tudo bem. E aí, o que é que acontece? É complicado isso, porque o homem, como eu disse para vocês, dentro dessa visão machista, ele ainda se vê como o grande provedor de tudo, né? Então, por exemplo, ele acha que o fato dele, às vezes a mulher não trabalha, então ele acha que o fato dele trabalhar, né, e gerar o dinheiro para o lar, ele é o suprassumo do local. Então, se a mulher olhar para ele e falar assim, olha, segura o bebê, eu não, já trabalho o dia inteiro, né? Isso é uma visão extremamente machista. Hoje, quando uma mulher casa com um homem e ela não trabalha, ela passa 10 anos trabalhando com homem e ela não trabalha, não tem renda, e o indivíduo compra uma casa, compra um carro, quando ela se separa, ela tem direito à metade. Sabe por quê? Porque a justiça determina que os bens materiais não são os únicos dentro do casamento, que ela ajuda da forma que ela pode. É por isso que hoje se partilha, né? Então, gente, o homem, ele se irrita muito fácil às vezes nessa situação, né? E ele tem que ser muito mais paciente nessa situação. A mulher, pela variação hormonal, por ter o corpo transformado, e muitas vezes, vocês já imaginaram, às vezes faz uma cesárea, é uma coisa complicada, parto normal, já está associado à dor. Então tudo isso é uma coisa que estressa a mulher. Mas infelizmente, até a relação conjugal faz com que o aleitamento materno ele seja reduzido, tá? Depois do aleitamento materno exclusivo, nós temos a alimentação complementar. É quando a gente vai começar a inserir, né, novos alimentos além do aleitamento materno. Porque o aleitamento materno ele não é mais suficiente para isso, tá? E aí, gente, eu pergunto para vocês,
A criança, quando vai começar uma alimentação complementar, ela pode tomar caldo de feijão? Sim ou não? Sejam sinceros, o que é que vocês acham? Diga, querida, o que é que você acha? Toma, né? Ela pode comer fruta? Sim. Ela pode comer legume? Sim. Por que eu digo isso para vocês? Olha que coisa curiosa. A alimentação complementar da criança não deve ser diferente dos alimentos consumidos pela família em casa. Então, na minha casa, eu como feijão, arroz, frango e banana. Aí eu vou comprar para o meu filho salmão, iogurte integral, porque eu li que isso ajuda no intestino. Que ajuda no intestino, rapaz? O menino tem 1 ano, faz cocô todo dia, né? Tem 7 meses, né? Não porque eu vi uma blogueira dizendo que essa é nova vitamina. Não pare com essa frescura, né? Me desculpe a forma que eu falo, mas hoje em dia esse hábito tem adoecido as crianças, né? A minha esposa tem uma conhecida também, ela tem muitas conhecidas. E aí ela teve filho, pelo amor de Deus, né? O filho dela, ela olhava com preconceito para a própria família, porque eles são do interior do estado, e ela falava, eles deixam o menino fazer isso, o menino comer aquilo. E aí, quando o filho dela nasceu, ela fez o aleitamento materno. Quando ele fez a alimentação complementar, nossa, ela começou a fazer uma dieta com ele baseada em legumes cozidos. Aí dava brócolis, e não pode botar sal, não pode botar não sei o que, cenoura, aí tem que ser cozida não sei quantos tantos tempos para não ficar não duro nem tão mole. Beleza. Começou a dar isso pro menino, o menino, não quero, claro. Né? Tu come um brócolis sem sal, sem nada, o pessoal falou, né? Tá. Sabe o que aconteceu? O menino cresceu, foi no médico, estava subnutrido. O médico deu um esporro nela, que ela se estressou com o médico, porque estava falando daquilo da criação do filho dela. Aí o médico falou, porra, desde quando é preciso isso para alimentação da criança? Eu chamo a atenção de vocês, gente, porque a gente vê muita coisa na mídia. A gente vê muita coisa. Não, olha, tem que dar isso, compra isso, porque, gente, você vai fazer, às vezes, a família que não tem condições, às vezes, financeiras, dá o jeito de comprar um alimento que é substituível facilmente. Então, na tua casa, olha, claro, eu não vou dar para criança um feijão com paio, calabresa, uma feijoada. É um feijão mais tranquilo, é um caldinho, né? O pessoal cozinha às vezes frango, pega o caldo do frango e vai incentivando. Eu pergunto para vocês, vocês gostam de comer tudo? Não, o que é que tu não gosta de comer, meu amigo? Hã? Fígado, tá. Aí, por exemplo, a criança, tu deu cenoura uma vez. Beleza. Ela não gostou. Você oferece, eu uso a regra dos 3 para orientar. Oferece de novo. Não, vomitou, fez cara feia, não gostou. Beleza. Oferece mais uma vez. Não quis, não oferece mais. A orientação é esperar 6 meses e oferecer de novo. Mas aí a mãe enche a cara de coca, né? Come salgado, mas quer que o filho cresça comendo legume. Pô, bicho, é complicado, né? Então é uma situação onde a gente tem que entender o seguinte: porra, eu gosto de brócolis, eu gosto de cenoura, de batata, eu não gosto de chuchu. Porra, eu vou forçar? Todo mundo tem gosto, né? Eu não vou ficar forçando meu filho comer chuchu se nem eu gosto, né? E aí, o que é que a gente precisa entender? Aí a gente cai sobre uma pergunta interessante. Será que tem uma idade certa para a gente dar uma pipoca para a criança? Um pirulito, né? Dar um copo de coca? Aí isso já é outra coisa. Porque eu acredito que quanto menos a gente expor esses alimentos, é melhor. Porque para quem toma coca aqui sabe que isso é uma porcaria. Vicia a gente, né? Uma coquinha com gelo, me dá até vontade agora, né? É uma coisa ótima, e pelo beleza, um chocolate, né? Inclusive a gente tem uma orientação de não dar muito açúcar para criança, que, cara, criança, assim, 1 ano e meio a 4 anos de idade, é o capeta, mano. Ele se pendura aqui o dia inteirinho, o garoto não para. Então, se tu der açúcar para ele, ele vai atravessar esse forro aqui, porque os meninos não param, né? Então existe uma orientação para a gente não oferecer tanto açúcar assim. Tá. Depois do aleitamento materno exclusivo, ainda falando sobre o nosso plano,
nós vamos falar sobre a consulta da criança e do adolescente, né? O que é que a gente tem que observar dentro da nossa observação de enfermagem, né? Então, a gente vai pontuar, ó, será que ele está com febre? Será que ele está com vômito? Porque isso é um grande segredo para a gente, porque a criança, ela não diz isso para a gente. Ah, eu tô com dor aqui. A gente não sabe. O choro é a única identificação de que existe alguma coisa acontecendo de errado ou de diferente, né? Então a gente precisa entender que é um pouco complicada essa nossa observação dentro da consulta de enfermagem, tá? Logo depois, nós vamos falar sobre o PNI, é o Programa Nacional de Imunização, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre a questão da vacina, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, nesse período de pandemia, né? Está se falando muito de Coronavac, em coisas do tipo. Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco assim ansioso, né? Tem muita gente buscando essa vacina, mas a gente vai entender que a Coronavac ela é uma vacina criada para salvar uma pandemia que não foi a maior que o mundo já enfrentou, né? Então já tiveram vacinas muito mais importantes do que a Coronavac, que salvaram muito mais pessoas e tiraram o número de mortes muito maior do que a Covid. Então, a gente está tendo uma baixa adesão nos últimos 3 anos com vacinação para as crianças, né? E a gente para e pensa assim, por que, que a mãe ou o pai, o responsável, não leva mais a criança para vacinar, né? Vou dar uma resposta para vocês. Tem mãe e pai que fala assim, a vacina da polio, nem existe mais polio, não vou levar meu filho. Aí às vezes a vacina tem 3 doses. Toma a primeira, toma a segunda, fala, mas já tomou 2, não vou levar para a terceira. Isso são pensamentos errados, tá? Porque, por exemplo, vacina de 3 doses, a eficácia só é garantida com as 3 doses, né? E muitas doenças existem. A gente só não adoece porque está todo mundo imunoprevenível, né? Então a polio ainda existe, né? A gente não tem mais casos, mas o vírus existe, assim como outras doenças, né? Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que a gente vai falar também no EPNI, é que, por exemplo, a minha irmã, início do ano passado, teve sarampo, né? A minha irmã teve coqueluche. A minha irmã teve várias doenças da quadra infantil e ela é vacinada contra essas doenças. E por que será que ela adoeceu? Tem 2 hipóteses. A primeira é que alguma dessas vacinas não oferecem 100% de prevenção. Elas oferecem 96%, 94%. E a outra, sabe o que é? Meu pai trabalhava num posto de saúde, ele é farmacêutico. E a gente tinha uma vizinha que trabalhava também nesse posto. E aí, quando tinha a campanha de vacinação, a vizinha batia lá em casa e falava para a mamãe assim, fulana, tu quer que eu traga vacina para tua filha? Quero. A mulher ia para a campanha de vacinação, trazia um copo descartável com uma seringa dentro do copo, né? E aplicava quando chegava em casa. Aquilo era água, porque uma vacina, vocês sabem que ela é muito sensível. Tem que ser mantido numa temperatura muito fechadinha. Quantas pessoas não fazem isso, gente? Né? Aí às vezes a pessoa ainda põe uma pedra de gelo no copo, ai, toma, não sei o quê. Isso não existe. Vacina é para ser tomada no posto. Toma em casa, se houver campanha na casa. O cara vai com isopor e aplica. Então, isso é um grande problema envolvido, né? Que infelizmente faz parte. Eu acho que eu também já contei isso para vocês, mas tem gente nova, vou contar de novo. Santa Casa, quando surgiu, ela era lá onde era o prédio da Casa das 11 Janelas, né? Lá perto da Igreja da Sé. Quando a Santa Casa saiu de lá, eles quebraram o prédio todinho e construíram um prédio que hoje é a Casa das 11 Janelas. Era um prédio muito parecido com a antiga Santa Casa. Santa Casa já foi também numa uma loja que hoje tem lá no comércio. E só depois que ela foi para o início da Generalíssimo, de onde a gente conhece. Quando ela chegou aqui na Generalíssimo, alguns imigrantes vindo da Europa chegaram aqui no Pará e trouxeram com eles um surto de cólera e febre amarela. Então, muita gente naquela época começou a morrer em Belém. Só que morreu tanta gente, que foi preciso construir um cemitério novo aqui em Belém. E construíram aquele cemitério que fica ali na Gentil, tá? Que é no início da Gentil, que é o cemitério da Soledade, se eu não me engano, né?
Vocês passam ali, tem jazigos muito bonitos, né? Porque morreu muita gente importante na época. Só que tem uma coisa curiosa. Quando esse cemitério foi construído, ele não era só aquele espaço. Ele era da onde ele é hoje até o Teatro da Paz. Então, olha a extensão que o cemitério era. Quando Belém cresceu, eles foram diminuindo a área do cemitério. E muitos dos corpos não foram retirados. É por isso que hoje falam que aquele Manuel Pinto da Silva, ele é mal assombrado, né? Porque provavelmente existem alguns corpos ainda por debaixo da praça do Manuel Pinto. Então, uma epidemia matou tanta gente e hoje nós temos uma vacina que evita essas doenças. E elas ainda existem, esse vírus. Então, naquela época, matou muita gente no Pará. Hoje a gente nem ouve caso, por causa da vacina. Provavelmente daqui a 10 anos, a Covid vai ficar na história dos livros e a gente dificilmente vai ver alguém tendo Covid. E daqui a 100 anos vai aparecer alguma coisa nova. Né? Então isso é uma tendência e por isso que a imunização é tão importante. A minha mãe era tão preocupada com a imunização que eu tenho, às vezes, 2 vezes mais vacina do que era preciso. Então, BCG eu tenho 2. Né? Vacina da polio eu tenho 6 na minha carteira de vacinação. Né? De campanha e obrigatória. Então, eu acho um absurdo, né? Eu não pego nada porque também se eu pegasse, né? E aí o que é que acontece? É muito importante, gente, a gente seguir, né? Como eu digo para vocês, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Depois que a gente falar sobre PNI, nós vamos começar a falar de uma perspectiva melhor sobre mais o adolescente. Vamos falar sobre sexualidade, tá? Quando a gente fala, perdão, de sexualidade, nós não estamos falando de sexo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a forma como o jovem se vê, né? É a forma como ele acha que os outros veem ele, né? Porque você sabe que tem muito bullying hoje, né? Tem muito jovem que fica com vergonha de estar com os amigos porque se acha muito alto, muito baixo, muito magro, talvez um pouco mais gordo. E isso é a visão que nós temos dos outros. Por exemplo, como será que vocês me veem? Não sei, né? Mas deve ter gente que deve falar assim, o professor Edilson está mais gordo esse semestre. Então mesmo, né? Mas aí tem gente que não lida muito bem com isso, né? Então vocês lembram quando vocês eram jovens? Vocês tomavam banho, se arrumavam, botaram aquelas 40 piranhas na cabeça, né? Botavam aqui no meio do cabelo, era xuxinha. Homem não tinha muito hábito de tomar banho, né, quando era adolescente. Tomava banho, meu amigo, quando era adolescente? Não, ó, tô dizendo. Né, era mais difícil, cabelo mais jogado, menino era doido pra ter barba naquela época, não tinha um pelo na cara, né? Então, são perfis diferentes. E aí, dentro desse momento, né, o pai e a mãe, o profissional de saúde, eles têm que aprender a orientar e não a limitar. Aí isso é complicado, sabe por quê? Porque isso envolve cultura, né? Porque hoje tem pais que chegam para os filhos e para filhas e falam assim, olha, tu não vai ter relação sexual antes de casar. Se tu fizer isso, tu vai pro inferno. Rapaz, o garoto e a menina vivem um impasse. Ou eu vou pro inferno, ou eu fico aqui, né? Aí tem uma hora que ela fala assim, diabo me recebe, e vai, né? Aí sabe o que acontece? As pessoas ficam depois depressivas com isso. Meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Aí o que vai acontecer? Meu Deus do céu, olha e pá e tal e tal. E infelizmente isso adoece mentalmente as pessoas. É complicado a gente falar, por exemplo, para o jovem que ele tem a liberdade dele, né? Porque vocês provavelmente tiveram a liberdade de vocês. Eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, o meu pai e a minha mãe nunca falaram para mim, olha, não vai ter relação antes do casamento, né? E por mais que eles tivessem falado, provavelmente ia ter do mesmo jeito, né? Porque o que é que acontece? Nós temos que ter o livre-arbítrio das escolhas. Professor, não concordo, tudo bem, mas eu estou dizendo para vocês o que a maioria dos pesquisadores fala e tudo mais. A liberdade de escolha, ela é determinante para vocês se tornarem adultos mais maduros. Vocês já perceberam que hoje tem rapazes e mulheres de 30 anos, 40 anos de idade que são casados, mas tem uma enorme dependência da mãe, do pai? Não consegue comprar um carro. Mãe, tu acha que eu compro? O cara tem filho já. Olha, porque não sei o quê. Eu tenho que ver a minha mãe todo dia. Tá, tudo bem, que legal. Eu gosto da minha mãe mora perto de mim.
De vez em quando eu tomo café lá com a minha esposa, a gente vai lá toda semana. Mas às vezes isso vira uma doença, né? A minha esposa tem uma conhecida que ela casou, inclusive ela é enfermeira. Ela casou, né? Foi um casamento legal. Ela queria, pediu pro marido se na lua de mel ela podia levar os pais dela. Porque eles iam pro lugar que os pais não conheciam. Eu falei, ah, cara, pô, tá de sacanagem comigo, né? E ela levou, né? Porque o marido já tá sendo compassivo com isso. Aí daqui a pouco a briga come solta no casamento, né? Que no início tudo é, ai meu Deus, vai, leva, compra, faz. Aí depois a noção vai caindo e ele se percebe que não vai ser muito legal, né? Então a liberdade é importante. Claro, a gente não quer um adolescente desregrado. É por isso que a orientação familiar é importante. Olha, eu não acho correto que você tenha relação sexual agora, por causa disso, disso e disso. Você sabe que acontece isso, acontece aquilo outro, né? Eu também acho. Eu tenho um colega que falou que foi falar isso para a filha olhou para ele e falou: "O senhor esperou casar?" Aí o pai falou: "Não." Aí a menina riu. Então, tipo, essas crianças, elas estão muito audaciosas hoje, né? Então, porra, quebrou tudo que o pai queria falar, né? E aí ela ainda falou no final: "Não, não se preocupe." Né? Então, o que é que acontece? A gente precisa criar a concepção de, claro, a cultura não pode ser desvencilhada. Por exemplo, se na minha religião é correto fazer isso, diga para o seu filho. Mostre o quanto isso também é importante para você. Porque tem pai e mãe que quer ameaçar com porrada. Se eu te pegar, eu te bato. Se tu fizer não sei o quê. E tem criança que gosta do risco, né? Às vezes fica, não, eu vou fazer o que eu quero é ver, né? Me lembro que a minha avó falava que engolir chiclete rolava a tripa, né? Eu achava assim, como, cara? A tripa vai dar um nó. Aí eu engolia chiclete pra ver como era. Então, às vezes, o perigo, né, ele induz ainda mais o indivíduo a fazer, né? Mas, gente, quando a gente for dentro da consulta de enfermagem abordar o adolescente, o jovem, uma coisa importante é a gente não julgar a escolha. Tenho 15 anos, estou grávida, certo? Vamos fazer seu pré-natal, vamos ver tudinho. Olha, eu sou do grupo homoafetivo. Ok, tudo bem, sua escolha, tudo mais. Não cabe a nós induzir uma escolha, a falar, olha, menino tem 14 anos. E aí, já comecei a minha vida sexual. Olha, melhor você não fazer mais sexo. Pô, não existe isso, né? Então a orientação ela tem que ser muito profissional, tá? A gente vê muito por aí enfermeiro, médico, fisioterapeuta dando orientação da vida. Não, porque olha, deixa eu te contar uma história. Deus, cara, é importante a gente ter um padrão, né, do que acreditar, mas tu deixa muita gente doida com isso, né? Então, olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de ler um psicólogo chamado Roberto Chinaishik, ele é muito famoso aqui no Brasil. E ele tem um livro que ele conta a história de uma mulher que ela entrou em prantos para falar com ele. E ele, o que foi que aconteceu? Ela falou: "Eu estou apaixonada por um outro rapaz que não é meu marido. Mas eu amo meu marido. Como pode isso?" Aí ele perguntou para ela assim: "E quem foi que disse para você que você não pode se apaixonar por uma outra pessoa?" "Não, porque o amor para a vida inteira." Falou: "Não, isso é o que a sociedade diz, cria. Que tem uma pessoa no mundo que é teu par perfeito. Vai lá procurar, né?" Aí ele falou: "Você pode se apaixonar por duas pessoas." Oi? Eu acho que é alguém que tá mexendo no mouse lá. Porque eu não sou. Acho que alguém tá mexendo no mouse lá e tá arriscando. Então, o que é que acontece? Isso é pra gente procurar entender, né, um pouco dessa situação toda que nos envolve. Aí ele falou: você pode se apaixonar por uma, duas, três pessoas. E ele fala que a sociedade vê isso como uma coisa absurda, né? Então, às vezes, você, por exemplo, porra, olha, você encontra uma mulher, um homem, que tem, assim, 90% de tudo que você gosta. Você é apaixonado, você ama, você casa. Aí um dia tu vai lá na panificadora comprar um pastel, tu encontra uma mulher e um homem que tem 95% de tudo que tu gosta. Vocês já viram que às vezes tem gente que vocês se dão tão bem, tu acabou de conhecer, meu Deus, que me sinto tão bem com essa pessoa. É isso, afinidade, né? Só que não significa dizer que você vai largar tudo por causa dessa pessoa, mas que é possível sim você gostar. Porque às vezes na cabeça das pessoas elas seguem tanto o padrão cultural social que, né, é muito perigoso.
Bom, depois disso nós vamos falar sobre o consumo de álcool e drogas, tá? Na fase de criança, adolescência, a gente tem criança que usa droga, tem adolescente que usa droga, tem pai usuário de droga que oferece droga para o filho, além do consumo de álcool, né? O consumo de álcool ele aumentou, né, entre os jovens, isso não é segredo. E, gente, quando a gente fala desse consumo, né, de drogas, a gente está falando de uma sociedade que hoje oferece tudo de uma maneira muito prática, né? Então, por exemplo, hoje você quer comprar, vou dar um exemplo, tá? Não que seja isso, mas hoje você quer comprar uma cerveja por R$ 1, você compra, né? Na época do meu pai, que ele era mais jovem, a serpa de garrafa era R$ 1, né? Você quer comprar uísque, tem, vodka, tem uma variedade muito grande de acesso hoje, né? E o jovem, ele é muito curioso também, ele vê o pai consumindo, ele quer saber como é. Olha, ele viu o rapaz fumando, como será? Quero ver como é. E muitas vezes ele quer ser identificado socialmente como uma referência. Então ele faz atividades que mesmo não gostando, são para ele um reflexo. Não, olha, todo mundo vai achar legal, eu vou fazer para me sobressair socialmente. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Então eu vou tirar aqui o plano de aula e vou abrir agora o nosso slide de hoje. Então, olha só, gente, nós vamos falar um pouco agora sobre a situação atual da criança no Brasil e a gente vai começar com essa imagem aqui, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente observa várias situações onde a criança e o adolescente podem estar expostos. Na primeira imagem, nós temos uma criança acamada ali, doente, provavelmente com uma hepatosplenomegalia, né, que está com baço, fígado aumentado de tamanho. Isso é para entender, gente, que o adoecimento infantil, até mesmo neonatal, ele é muito presente ainda, principalmente em regiões muito pobres, né? Interior do estado do Pará, né? Em cidades ainda do Brasil, em países mais pobres como a África, isso é muito comum, né? A gente tem que entender que, por exemplo, a malária, que é uma coisa que a gente pouco escuta falar às vezes em Belém, ainda mata muita criança por aí, tá? Outra coisa importante para a gente falar, essa imagem logo ao lado dessa menina quebrando uma pedra, que é sobre o trabalho infantil, né? Então, trabalho infantil é uma coisa que acontece em Belém, vocês devem ver isso, né? Vocês veem criança vendendo bombom no sinal, vocês veem aquelas crianças venezuelanas pedindo dinheiro no sinal, e isso é comum. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a mamãe tinha uma amiga que pediu para o filho, para a filha, passar pano na casa. Diz que a menina se revoltou, disse que aquilo era trabalho infantil, que ela ia denunciar a mãe dela. Aí a mãe deu uma porrada nela e mandou ela ir passar pano. Isso não é trabalho infantil, gente, tá? Trabalho infantil é aquele de subordinação diária, contínua e sem fins, né, para fins financeiros de outra pessoa. Isso não, mãe pede para tu limpar, vai limpar, né? Para fazer outra coisa, faz tal coisa. E aí o que é que acontece? Trabalho infantil é muito presente. Trabalho infantil rouba a infância de qualquer criança. Ela não estuda, ela não brinca, né? Ela não tem acesso à saúde. Então é uma situação que infelizmente acontece. Não pensem vocês que isso tem a ver apenas com venda de bombons, né? Então, por exemplo, no interior do estado tem criança fazendo carvão, tem criança quebrando pedra, coisa no castanha. Isso é muito comum. Aqui ao lado, onde está o quadro, tem uma criança. Pera rapidinho. No dentista. Por que tem essa foto da criança no dentista? É para entender que a saúde da criança não tem a ver apenas com adoecimento biológico, mas ela tem a ver com a saúde oral, com a saúde social, com a saúde mental, né? Então, por exemplo, a criança ela deve ser olhada, vista de maneira holística, como a enfermagem adora falar, né? Procurar o entendimento do indivíduo como ser, né, biológico, mental e social, que é uma coisa que dificilmente hoje alguns profissionais conseguem fazer, tá? Logo abaixo tem um garotinho aqui, tá sentado no chão aí com
uma caneca, né? Não sei o que ele está bebendo, mas é para demonstrar que nós ainda temos, por exemplo, crianças que sofrem de fome no mundo, no Brasil e no Pará. A gente não precisa ir para muito longe. Vocês viram aquele idoso que foi resgatado, que vivia com ratos na casa dele, que até comia os ratos? Oi? Em Cametá, não foi? Então, aqui do lado, gente, né? Então, as crianças estão dentro dessa situação, né? A fome deve ser algo muito dolorido. Não sei se vocês já passaram por isso, eu espero que não, conhecer alguém que passaram, mas a fome, gente, deve ser algo assim surreal. Você tá ali com fome e não tem o que colocar na boca, né? As regiões do Nordeste do Brasil, ainda regiões no Pará, a gente consegue ver situações como essa. Mesmo o Pará sendo rico em fruta, alguns animais silvestres, mas a gente ainda vê isso muito por aí, né? Uma outra coisa importante em falar sobre isso, vejam como o garoto, mesmo nessa situação, ele está sorrindo. O que é que isso significa? Criança é que nem, é só uma comparação, tá, gente? É que nem um animal doméstico. Ele não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Então, por exemplo, ele quer atenção, ele quer cuidado, né? Vocês conhecem o professor Moisés daqui? O professor Moisés é um grande amigo meu, a gente estava conversando um dia desses, né? Ele estava me falando da filha dele, né? E ele falou que no aniversário da filha dele, eles sempre costumam viajar para algum lugar do Brasil. E aí, da última vez, ele foi para Gramado e sempre quis viajar com a filha dele. E aí, com a pandemia, gravou o negócio, né? Ele estava também usando dinheiro para fazer umas outras coisas, estava com muito dinheiro. E ele resolveu falar assim: olha, falou com a esposa dele, vamos em Salinas pelo menos. Pô, eu acho que Salinas não tenha muita graça, né? A gente vai. Aí foram para Salinas, levaram ela para a praia. Ele falou que ela ficou alucinada na praia, né? Brincou na areia e tipo correu. Aí ele falou que eles tinham comprado uma boneca para ela, que era uma boneca que ela queria, que era muito bonita e era um pouco mais cara. E que lá na praia eles compraram um balde com uma pazinha de areia que foi R$ 10. Ele falou que ela não largava o balde com a pá. Andava, brincava até com a boneca com o pá. Ele falou, Adilson, achei curioso que às vezes uma coisa que para ti é besta, para criança é uma coisa importantíssima. Eu me lembro quando eu era criança, o meu pai trabalhava à tarde de manhã, ele chegava à tarde, ele trocava de roupa, ele botava um short toda a tarde, de domingo a domingo, e ele me chamava para jogar bola com ele no pátio de casa. Ele me chamava para lavar o carro com ele, a gente jogava bola, né, brincava lá até de boneco. Meu pai sempre fez isso, todos os dias, cansado ou não ele fazia, né? Então eu digo assim, são situações que infelizmente hoje em dia é muito complicado. O pai e a mãe acham que se comprar um videogame, o menino está lá interagindo. Eu conversei com uma fonoaudióloga do Filoiola, que ela falou que as crianças hoje em dia estão tendo problema, algumas, no desenvolvimento da fala. Às vezes era para falar com uma idade, ainda não está falando, leva muito tempo para falar, sabe por quê? Ela falou, nós precisamos de interação entre um e o outro. Você olhar para a criança e falar, fala abacaxi. Ela precisa ver. Aí a mãe coloca na frente da televisão. Não tem o retorno. Aí a criança dificilmente consegue interagir mais rápido. E é verdade. Gente, hoje qualquer criança tem um celular na mão, vendo Galinha Pintadinha, Mundo Bita, sei lá o que é, né? Põe para jantar, para almoçar, tá o menino com o celular. Vai na consulta médica, tá com o celular. Vai para não sei onde, pronto. É uma paz para os pais, né? Eles adoram colocar lá porque eles ficam fazendo o que eles querem e tudo mais, né? Aí põe um joguinho lá, a febre do momento, os moleques estão jogando aí Free Fire, né? O cacete A4, estão lá direto, né? Não conseguem mais interagir socialmente. É um reflexo do cotidiano. Bom, essa imagem aqui ao lado, a última, é uma foto muito bonita, né? Então ali a mão dos pais segurando a criança. Isso é uma foto que reflete carinho pra gente, cuidado. Não sei se vocês têm vontade de serem pais, mães um dia. Eu tenho, ainda não sou pai. Mas, por exemplo, a organização, né, o planejamento ajuda muito a passar por momentos muito mais saudáveis dentro desse processo, né? Então eu digo isso para vocês porque eu digo que a minha vida foi muito bem pensada.
Desde o momento que eu fiz vestibular até hoje. Então eu falei o seguinte, eu falei assim, eu quando tiver 30 anos de idade, eu tenho que casar, eu tenho que ter a minha casa e tenho que já pensar em ter filhos, né? Então, por exemplo, e tinha que estar no doutorado. Então eu com 28 anos casei. Então hoje eu tenho 30 anos e estou com tudo isso. Então eu tenho meu apartamento, eu tenho meu carro, eu estou no doutorado. Então, tipo assim, vocês precisam planejar e botar para frente os planos, né? Aí eu falei para minha esposa, vamos tentar ter filho esse ano. E a gente já sabe o que a gente quer fazer no quarto, ela já sabe o que ela vai fazer no trabalho, né? A gente já procurou ver quanto é o gasto disso, daquilo. Então, você precisa ter organização o máximo possível. Professor, mas eu engravidei. Tá, tudo bem. Isso não impede você de pensar também futuramente dentro desse princípio, tá? Bom, deixa eu só botar isso para cá, só um minuto. Isso para cá. Peraí. Então, olha só, vamos dar continuidade aqui. A educação em saúde na família e na comunidade. O que é educação em saúde? Educação em saúde, inclusive vocês vão ter essa disciplina no 9º semestre comigo, é quando nós tentamos adaptar o indivíduo à sociedade que ele vive, através da informação, através de um hábito, né? Então, por exemplo, a gente tem um indivíduo que é hipertenso, né? Ele adora comer uma picanha mal passada, com gordura. Então, o que é que acontece? Será que a gente pode, por exemplo, deixar ele continuar se alimentando dessa forma? Não. Nós vamos educá-lo para que ele possa ter novos hábitos, né? E eu pergunto para vocês, tem muito indivíduo que é teimoso nessa situação? Tem. Vocês são teimosos com isso? São. Porque, olha, eu brinco muito com vocês, né? Eu até falei sobre isso, mas nós somos extremos sedentários. Tipo, eu vou ter para academia agora, mas eu digo assim, sedentários, porque eu brinco com as meninas que, tipo, vocês são jovens ainda. Quando vocês eram crianças, vocês brincavam de elástico, né? Eu sempre uso esse exemplo. O pessoal botava o elástico lá no dedo, né? No céu. Vocês pulavam igual uma garça lá no elástico e passavam. Hoje em dia, se botar o elástico no joelho, tem muita mina que não consegue mais nem pular. E vocês estão jovens, vocês não têm nem 25 anos ainda, né? Então, isso mostra como nós ainda estamos muito limitados. É fácil a gente olhar para o diabético que quer comer doce todo dia e falar, cara, como é que esse cara não para de comer doce? Existe um programa na net, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de Quilos Mortais. Vocês já ouviram falar? Quilos Mortais, ele conta a história dos super obesos do mundo. Pessoas com 300 quilos, mais do que isso, né? Olha que coisa engraçada. Eu e a minha esposa, a gente adorava assistir Quilos Mortais. Toda vez que ia começar Quilos Mortais, a gente pedia McDonald's para comer. Aí a gente comia Quilos Mortais falando, cara, como é que esse cara fica desse tamanho? E comendo McDonald's, né? E aí uma vez a gente parou e refletiu sobre isso e viu que é muito fácil a gente julgar o outro. E a gente não se percebe que nós somos da mesma forma. Então, educar a família não é você mudar totalmente o hábito dela, mas ela é perceber que aquela orientação ela é importante. Eu sempre digo o seguinte, a gente escuta desde o maternal, a nossa mãe falou isso, a professora falou isso na escola, que antes de comer, a gente deve lavar as mãos. Será que todo mundo faz isso aqui? Não. Sempre gosto de dizer que se eu chegasse aqui com um salgadinho e falasse, gente, primeiro dia de aula, para receber vocês eu trouxe salgadinhos, um docinho. Todo mundo ia, professor, obrigado. Quem ia lavar a mão aqui? Ninguém. Vocês iam voltar, não ia ter mais nem doce. Né? Então, é importante a gente entender que o ser humano, nós, de maneira geral, nós temos um comportamento de risco e nós assumimos esse comportamento de risco. Nós sabemos que faz mal. Né? Então, por exemplo, tem mulher, homem que se olha e fala, meu Deus, eu preciso emagrecer, né? Eu preciso comer alguma coisa mais saudável. 30 minutos depois está tomando sorvete, né? Eu preciso emagrecer, mas eu não tô nem aí. Desculpa falar assim, né? Mas eu vou ter pra academia, mas eu não vou deixar de comer meu churrasco, cara, que eu tanto gosto, né? Não vou deixar de tomar minha cerveja, eu só quero dar uma nivelada, pelo menos, né?
Então, o que é que acontece? Mudar o hábito não é a intenção. É tentar adaptar ele o máximo possível à realidade. A criança, gente, olha que coisa bonita, né? A criança, ao nascer, ela cria uma coisa chamada identidade projetiva. O que é isso? Ela pega os valores do pai, da mãe e reflete para ela. Ela vê o pai e a mãe como tudo, tudo. É o exemplo de confiança, é o exemplo de pai. Tu pergunta para mim, seu pai? Meu pai é meu herói. Às vezes o pai é feio, feio. Quem é o homem mais bonito? Meu pai, né? Então, o que é que acontece? Isso é importante porque o reflexo do pai e da mãe durante a formação, as condutas, ó, refletem na formação da criança. Pais violentos, às vezes pode gerar filhos violentos, filhas violentas, né? Então, isso tudo são coisas para a gente ficar atento. Outra questão aqui. Participação de todos na identificação, condução e resolução dos problemas de saúde nessa família. Família formada por todos que vivem naquela residência. Então, por exemplo, me diga uma coisa: do que é que vale teu pai, a mãe, o irmão do pai que mora na casa e a criança? O pai e a mãe não bebem, não fumam e o irmão usa droga direto dentro da casa. Não vai adiantar muita coisa, né? Nós vamos ter um reflexo, né, muito grande a respeito desse processo, né? Então, a gente precisa entender que o avô, a avó, o tio, quem convive naquele ambiente familiar tem responsabilidade, porque pode influenciar positivamente e negativamente dentro desse processo. Então, eu, quando era criança, sempre morou eu, meu pai, minha mãe, minha avó e a minha irmã, né? Então, graças a Deus, nós sempre vivemos muito harmonicamente. A minha avó era um símbolo de uma segunda mãe para mim, ela já faleceu, mas graças a Deus foi uma construção muito saudável. Especialmente aos menores de 5 anos de idade, que é onde a formação do caráter, formação da personalidade, ela está ativa, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês sofrem de ansiedade. Tem gente que às vezes tem um distúrbio muito severo com ansiedade desde jovem, e isso tem a ver com o tempo de aleitamento materno, sabia? É incrível como uma coisa lá no início reflete agora. Olha que coisa interessante. Vocês já ouviram falar em regressão dentro da psicologia? A regressão, ela é uma ação utilizada na psicologia, até através da hipnose, onde, através desse procedimento, você consegue relembrar de coisas da infância, tá? Você não tem acesso a isso. Por exemplo, se eu te perguntar, qual é teu nome, meu amigo? Qual é teu nome? Erivelto. Erivelto, tu te lembra do que tu fazia com 4 anos de idade? Não, né? Mas na regressão ele pega recordações dessa fase. Isso é muito interessante porque mostra alguns traumas vividos que o próprio indivíduo não sabe. Uma vez eu estava vendo na televisão uma relação de um filho, tá? Que ele não tinha uma convivência boa com a mãe. Criou o filho a vida toda, tinha uma condição boa financeira e o filho não se relacionava bem com a mãe, né? Então, tipo, ela era muito invasiva, né? Exato, tem que ser feito por um profissional. Tem que ser, né? Ela tinha uma relação muito invasiva. Ele queria namorar, ela dizia. Ele já era adulto, ele tinha 30 anos. Ela dizia: Olha, eu acho que essa mulher quer saber do teu dinheiro. Pô, não tem nem dinheiro, mano, sabe? Criava muitas situações. E ele não entendia, porque desde o momento que ele tinha noção da convivência com a mãe, ele já sabia que não era uma convivência boa. Eles foram para terapia, ele fez regressão. Eu juro para vocês, eu posso até ver o link disso para mandar para vocês. Na regressão, descobriram que ele não fez o aleitamento materno, que ele chorava, a mãe dele ficou com raiva, porque na época ela se envolveu com um cara que ela amava, ela engravidou sem querer. Quando ela estava grávida do filho, o pai morreu. E ela ficou tão revoltada que ela não queria saber nem do filho quando nasceu. Ela não amamentou o filho. Ele não sabia disso. Quando o terapeuta parou de falar com ele e falou para a mãe chorou. E ela disse que foi verdade. Falei, cara, como a mente ela é algo surpreendente para a gente. E como uma coisa, entre aspas, pequena,
tem um reflexo pro resto da vida, né? Então isso é importante, gente, porque hoje tá cheio de terapeuta fazendo consulta com mãe, filho, pai, filha, por causa de relações como essa, tá bom? Alguma pergunta? Pessoal de casa, Sávio, Samara, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Aqui, Ianca, Erivelto, Mara, nada? Tudo certo, professor. Certo? Tá ótimo. Bom dia, professor. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo bem. Olha, essas aulas estão sendo muito importantes para mim. Eu tenho uma adolescente de 14 anos Sim, e tenho uma criança de 6 anos. Então, certo. tudo que foi ensinado, que foi falado, eu estou tentando absorver, fixar, e é uma situação bem complicada a gente lidar com adolescente. Certo. E com certeza eu vou ter um bom aproveito dessas aulas e tornar-se o dia a dia, né, na prática, na nossa profissão. E olha, a verdade, diga, desculpe. Assim também, voltando para a nossa profissão, eu sou da área Sim, e já vi muitas situações relacionadas à criança, os maus tratos, estupro, porque lá na Santa Casa, eu sou de lá e a gente vê muita coisa, o desrespeito. E a criança em si, ela é muito vulnerável, ela fica muito à mercê das pessoas. Então, a gente que é pai, que tem adolescente, que tem criança, tem que ter um cuidado muito intenso sim, e eu lhe verdade. garanto que vai ser muito produtivo para mim. Eu estou tentando, engolindo tudo que você fala para poder colocar na minha prática no dia a E dia. olha, é importante a gente entender que realmente, quando a gente fala sobre esses cuidados todos, isso não é só para a nossa vida de enfermeiro e enfermeira. Isso é para a nossa vida pessoal, né? Isso é para a relação familiar, isso é bom até para a gente, não só para a criança. Mas quando a gente trabalha mais harmoniosamente com os filhos, isso é benéfico para a gente. Eles se Com aproximam, certeza. sentem confiança. Mas é isso aí, que bom que está sendo produtivo. A gente ainda vai falar muito aí de coisas que são bem curiosas, que vão lhe ajudar bastante também. Ok, beleza. Tá ok. Então, olha só, gente. Olha que coisa também curiosa. Cerca de 70%, grande maioria, dos óbitos hoje em dia devem-se a causas evitáveis, né? Então, olha só, a gente podia reduzir significativamente o número de óbitos hoje de crianças, levando em consideração que são causas evitáveis. E quais são essas causas? Pneumonia, diarreia, desnutrição, malária e outras afecções perinatais ou uma associação delas. Vou dar um exemplo para vocês, isso acontecia 100 anos atrás. Hoje em dia, a criança ao nascer, a gente conta 7 dias. Se eu não me engano, já até contei isso para vocês. No 7º dia, ela usa vermelho. Vocês sabem por quê? Não? Alguém chuta alguma coisa? Você, querida, diga. É muito comum a criança no 7º dia de vida usar vermelho. Vocês de casa já Dizem que ouviram é isso? como, assim, dizem que é como se fosse o primeiro dia, já escutei falar isso. Na verdade, a gente faz isso porque dizem que é para tirar o quebranto da criança, né? Para tirar o quebranto, ele usa esse vermelho. E aí, pô, cara, isso ficou famoso. Vocês sabem por quê? Porque antigamente, nessa época, eu falei para vocês, 100 anos atrás, muitas crianças morriam entre o 5º e o 8º dia de vida. E aí, caramba, um dia alguém botou uma roupa vermelha numa criança e deu certo. Só que olha só o que aconteceu. As crianças morriam de tétano neonatal. E começaram a botar vermelho junto quando surgiu a vacina do tétano. E aí, hoje em dia, acredita-se que o vermelho tira o quebranto da criança, né? Então, por exemplo, eu brinco com a minha esposa que a minha mãe um dia desses brincou que quando eu tiver filha tem que comprar até a roupinha vermelha do 7º dia. Falei, que nada, rapaz, não vou botar nada de vermelho, que eu brinco que eu sou pai santo, eu falo, vou botar só de azul, meu filho, minha filha, não sei o quê. Aí ela, não, não faz isso, por favor. Aí a minha esposa fala, não diga isso pra sua mãe, porque isso é cultural, cara. Pra tua avó, pra tua mãe, isso salva a vida da criança. Por favor, não faz isso. Tá bom, tá bom. Vou botar de vermelho então, né? Aí a gente vê aquelas fotos, o menino chega, some, né? Que é um chumaço de roupa. Tu vê só um negocinho lá no meio que é a criança. Inclusive, gente, achei engraçado isso aqui, uma pediatra aqui chamada Tainá. Ela é uma pediatra aqui de Belém, muito famosa. Ela tá ficando muito conhecida porque ela tem um Instagram profissional.
e ela tá falando o seguinte. Ela fala, gente, eu quero saber por que vocês, quando saem da maternidade, põem luva, capote e põem touca na criança, enrola, chega, sai abraçando igual um urso. Falei, gente, isso irrita a criança, é muito calor aqui em Belém, não façam isso. E eu parei para falar, é verdade, né, gente? Quantas crianças a gente vê que a mãe compra tanta roupa de frio, quer usar aqui, e não só falta derreter. Aí quando vem aquelas alergias, né, irritação e tudo mais. Bom, rapidinho, vamos falar só de uma dessas causas evitáveis, que é o caso da diarreia, por exemplo, né? A diarreia, gente, é muito comum também em crianças por dois fatos. Acometimento alimentar ou as mãos da criança que ela pega tudo na fase oral e leva para a boca. É muito comum que ocorram algumas contaminações que gerem esse problema de diarreia. A diarreia, ela é muito grave. Ela pode causar a morte de uma criança em menos de 24 horas. Sabe por quê? Porque a diarreia com vômito não causam apenas a desidratação. Ela causa a perda de eletrólitos essenciais à vida, né? Então, por exemplo, a amebíase, vocês já viram falar em ameba? A amebíase, na sua forma grave, pode fazer um adulto perder 20 litros de água em um dia, em 24 horas. Vocês sabem o que é 20 litros de água? É um garrafão daqueles de água que a gente usa em casa, às vezes. Então, a diarreia pode matar muito rápido. Uma pessoa que agora está bem, ela comeu uma coisa que fez mal, ela vai no banheiro, ao vômito, diarreia, daqui a 2 horas ela já está com uma feição, o olho fundo, está desidratado. Sabe, isso é curioso, porque a face, ela é um dos pontos do corpo que mais mostra acúmulo de líquido ou desidratação. Vocês já viram, às vezes vocês dormem, o líquido ele acumula no corpo, uma parte. Tu acorda, tua cara está inchada, né? O líquido ficou acumulado nessas partes. Chega, tu te olha no espelho, até brinco com isso, parece que tu tá mais magro. Vocês têm essa impressão quando acorda parece que tá mais magro? Isso é totalmente mentira, tá? São só os líquidos que estão nos locais errados. Aí tu vai um pouco, toma um banho, quando tu vê, voltou tudo, né? Então a face, ela visivelmente, na criança, no adulto e no adolescente, mostra mais rapidamente questões de desidratação, tá? Soro natural. O melhor soro natural hoje para combater desidratação é a água de coco, tá? Ou depois o famoso soro caseiro. Vocês já ouviram falar? Na época que eu era criança, passava até na televisão o pessoal ensinando. Sal, colher de açúcar, 1 litro de água, consumido em 24 horas. O soro sintético artificial, o melhor que existe hoje em dia, é o Gatorade. Vocês já ouviram falar do Gatorade? Gatorade é um repositor de eletrólitos para atletas. Então, às vezes, quando tu está com, por exemplo, diarreia, vômito, não tenho água de coco, compra lá umas garrafas de Gatorade, que isso ajuda bastante. Tá bom? Vamos continuar. Parte da diminuição dessa mortalidade nos últimos anos é devido às ações simples relativas ao setor saúde, tais como controle do pré-natal, a adesão ao pré-natal tem sido melhor, o acesso a exames tem sido melhor, mas infelizmente a gente ainda sabe que o acesso à saúde, principalmente no estado do Pará, não é tão prático. Existem locais que, se você for de barco de um município para o outro aqui, você leva 7 dias de viagem, né? Então, é muito complicado a gente ainda falar em direitos iguais de acesso à saúde, principalmente para a população ribeirinha, tá? O estímulo ao aleitamento materno, né? Aí, poxa, beleza, tu tem que amamentar, exclusivamente teu filho até 6 meses de idade, mas a tua licença de trabalho só vai até 5 meses. E aí? Situações a serem repensadas, né? A ampliação da cobertura vacinal. O Brasil hoje é referência mundial na produção de vacinas, tá? E a importante queda da fecundidade observada no país nesses últimos tempos. O que é que significa dizer isso? A minha avó, só para vocês terem ideia, a minha avó teve 29 irmãos, né? Teve 14 por parte de pai e o resto tudo por parte de mãe. Vocês imaginam o que é vocês tendo 29 irmãos? Vocês imaginam vocês fazendo comida para 30 filhos? É doido. Presente de Natal para 30 filhos. Atenção para 30 filhos. Tu vai ter que escolher um dia do mês para cada filho. Hoje o dia do fulano, hoje o dia do ciclano, né?
Então, é claro que quanto maior era a quantidade, às vezes era pior a condição apresentada. Então, a gente tinha um aumento maior a respeito da mortalidade. Hoje em dia, muitos casais não passam de 2 filhos, né? É até estranho hoje em dia tu ver um casal que tem 3 filhos, agora jovem. Eu fui ver um apartamento que eu estava querendo me mudar com a minha esposa, e aí o rapaz falou, olha, nós temos apartamentos aqui de 3 quartos, mas é difícil alguém na idade de vocês procurar. Não é mesmo, porque a nossa intenção é 3 quartos. Ele falou, nós estamos lançando um prédio novo agora, de apartamentos só de 1 quarto, no máximo 2. Ele falou que está crescendo muito a quantidade de casais que estão escolhendo não ter filhos, sabia? Né? Então isso daí é um outro reflexo também que vai fazer essa diminuição, né? Vamos continuar aqui. Bom, os gastos efetuados com a internação e óbitos pelo SUS com menores de 5 anos é em média de 660 milhões de reais. Significa dizer que se a gente tivesse um serviço de saúde que pudesse abordar de maneira eficiente esses problemas que podem ser evitados, a gente ia economizar 660 milhões de reais. Né? E isso periodicamente, anualmente. Vocês já imaginaram? É muito dinheiro, gente. Em 2 anos, é mais de 1,2 bilhão de reais. É muito dinheiro. Tá? Aqui nós temos as principais causas que causam, né, a morte e o adoecimento da criança. Eu vou pedir licença para vocês, só um minuto que eu preciso beber uma água, tá? A garganta tá muito irritada. Já volto. Até que vocês copiam aí, tá?
Bom, pessoal, vamos lá. Então, olha, que estão listados, né, essas principais causas que estão levando as crianças ao adoecimento e até a morte, tá? E, em primeiro lugar, nós temos as infecções respiratórias agudas, tá? Logicamente, né, movimento respiratório, troca de gases é essencial à vida. Em segundo lugar, afecções perinatais, tá? Que podem ser, por exemplo, tétano neonatal, entre outros, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vi uma notícia uns tempos atrás de uma criança que sofreu um corte pelo bisturi do médico, né? E ela lesionou um nervo na perna. Então, infelizmente, são situações que às vezes acontecem, né? Doenças diarreicas, septicemias. Né? Septicemia é um tipo de infecção generalizada. O corpo tem uma maior dificuldade de vencer, né, esse tipo de infecção. Malformações congênitas. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a maioria das malformações congênitas, elas estão associadas a fator genético, né? Estão associados a um elemento externo que pode causar essa alteração. Como o quê? Vocês já ouviram falar em rubéola? A rubéola, a sífilis, são doenças que podem causar na mulher grávida um grande risco de terem filhos com alterações importantes, né? Por exemplo, criança que não desenvolve a fossa nasal, né? Criança que desenvolve apenas um globo ocular, entre outros. Então isso, gente, é uma questão muito séria, tá? Porque além disso, o ser humano, ele nunca esteve tão próximo de tanta radiação como ele está hoje em dia. Inclusive, existem algumas pesquisas na Europa que dizem que o índice de homens com câncer no testículo aumentou porque a gente usa o celular no bolso, muito perto. Isso pode estar causando essa interação. Olha aí que coisa preocupante, né? E às vezes a mulher vai para a rua, ela tem o hábito de pegar o celular, botar bem aqui, olha, no meio do seio, para esconder do bandido, põe dentro da calcinha. Felizmente, são situações perigosas. Bom, há algumas causas externas, né, que podem ser a violência, os acidentes, deficiências nutricionais, né? E aí o que é que a gente percebe? Que nós não temos uma causa única majoritária, né? Nós temos um conjunto de elementos que representam todos os riscos ali presentes para a criança, tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar algo sobre isso? Não? Então vamos continuar. Posso passar, gente? Ainda estou copiando. Ianca? Já acabou, Ianca? Tá. Bom, o Ministério da Saúde tem promovido ações específicas na saúde infantil, né? Então, o Ministério da Saúde tem incentivado, não só com dinheiro, mas principalmente com orientação sobre os programas de incentivo do aleitamento materno, o controle de doenças diarreicas. Foi por isso que surgiu a orientação meu Deus, do soro caseiro, né? Eu não sei se vocês faziam isso quando eram criança, mas a mãe, às vezes, quando tirava o dente de leite da criança, ela botava a água gelada, às vezes com açúcar, para a criança botar um pouco na boca e depois cuspir, né? Isso daí, gente, é uma coisa muito famosa, porque a água gelada causa vasoconstrição, né? O açúcar, ele é uma espécie de antibiótico natural, ajuda a evitar algumas infecções, né? Então eu fico perguntando, né, como é que eles sabiam disso? E naquela época a gente não tinha um embasamento científico forte que pudesse falar sobre isso, né? Mas é uma forma também de proteção. Controle de doenças respiratórias agudas, ampliação do programa de imunização, assim como a promoção de alimentação saudável, né? Eu acho interessante que quando a gente fala de alimentação complementar, o pai que é paraense, ele não vê a hora do filho tomar açaí, né? Então, eu estava vendo um vídeo, né, que hoje em dia a pessoa está fazendo uma espécie de book quando a criança vai tomar açaí pela primeira vez, né? E aí eu achei engraçado e eu não sei se eu tenho até aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu vou mostrar aqui na câmera para vocês.
Olha só. Aí a criança dentro da bacia, né? Tomando açaí, o pai lá feliz da vida, né? Aí eu falei que esse é o ensaio que eu quero fazer quando eu também tiver filhos. Então o que é que acontece? Isso é um fator cultural associado à alimentação, né? Essa criança deve ter passado uns 2 dias dormindo direto. De tudo que ela tomou aí de açaí com tapioca. Mas o que é importante a gente entender? Nós não precisamos mudar nossos hábitos, gente, dentro desse padrão. A gente só precisa adaptar para a criança. Alimento não tão quente, não tão temperado, coisas do tipo, tá? Inclusive, falar uma coisa para vocês que é muito legal. Algumas nutricionistas estão orientando a você oferecer açaí para a criança só depois de 1 ano de idade. Sabe por quê? Elas falaram que o açaí ele é um alimento tão acessível, tão considerado assim, de um sabor tão único, que a criança pode se viciar, sabia? Aí eu falei, tá tudo explicado, né? Porque a gente já é viciado no açaí, né? Posso passar? Sim. Tá ok. Professor, Oi, diga, querida. você vai dar esse slide pra gente? Oi? Você vai passar esse de criança, pra gente? Vou sim, eu vou salvar depois, vou botar na plataforma junto com Políticos e com políticos e a ainda aula, não tá? foi possível na Tá vida ok. das crianças e adolescentes. Ai, Oi, desculpa, não ouvi. Alguém falou mais alguma coisa? não, tinha alguém com o áudio ligado. Ah, Aí tá eu ok. tava tentando ouvir o que você tava falando. Não, eu Obrigada. falei que eu vou passar, mas não se preocupe, eu vou botar depois já na plataforma, tá? Obrigada. E olhem só, gente, eu botei aqui conhecendo já para finalizar, conhecendo a situação da criança e adolescente no Brasil. Apesar dos avanços sociais, jurídicos e políticos, ainda não foi possível assegurar na vida de todas as crianças e adolescentes os direitos conquistados em lei. Infelizmente, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança nem sempre tem acesso a uma família, nem sempre tem acesso à educação, às vezes não tem acesso ao direito de brincar. E isso não é culpa dos pais. Porque, por exemplo, hoje, quem será que tem coragem de deixar seu filho e sua filha brincando na calçada de casa? Eu brinquei muito na rua. Jogava bola, tomava banho de chuva. Hoje em dia, a gente não sabe. Passa alguém, sequestra, levanta. Na nossa época nem falava sobre isso, né? Hoje é uma sociedade totalmente diferente, né? Que a gente percebe coisas assim muito tristes. A palavra é essa. A sociedade, de maneira geral, ela está doente, né? Infelizmente, a gente tem que proteger não só a gente, mas nossos próprios filhos e familiares disso tudo, tá? Tá copiando, Ianca? Bom, gente, aqui é um gráfico que mostra a esperança de vida ao nascer em 2011, né? Então, as mulheres nessa época já estavam com 77 anos de vida de expectativa e os homens 70 anos. Hoje continua a mesma coisa, aumentou, acho que está em 84 as mulheres, mas as mulheres ainda vivem mais do que os homens, porque os homens assumem comportamentos de risco maiores do que as mulheres, principalmente no acesso à saúde. O homem pensa que ele é indestrutível, né? Então, ele está passando mal, vai no médico. Não precisa. Aí ele sofre um negócio no peito. Tá... Não preciso. A mulher ela já tem um comportamento muito mais preventivo, bem diferente do homem. A imortalidade infantil a cada 1000 diminuiu de 69,1 em 1980 para 16,1 em 2011. Uma diferença muito grande, né? Hoje já diminuiu ainda mais, tá? Outro gráfico que chama a nossa atenção é esse aqui. Deixa eu botar até isso aqui para cá. Só um minuto. Olha, quais são os tipos de violência, mais famosos que acometem a criança? Em primeiro lugar, violência física. Sendo que os homens, os meninos, né, tá lá em gráfico na coluna azul, sofrem mais violência física do que as meninas, tá? Em segundo lugar, a violência sexual, onde as meninas sofrem mais violência sexual do que os homens. E em terceiro lugar, a psicológica ou moral, que ainda acomete mais as meninas do que os meninos. E logo em seguida vem a tortura, né, que são esses casos bem mais peculiares que a mídia costuma apresentar, tá? E quem é que comete essa violência?
Olha aqui no gráfico. Em primeiro lugar, quem mais comete a violência, a agressão contra a criança é a mãe. Não é nem o pai, é a mãe, né? Mas o mais preocupante é que o segundo lugar é o pai. Ou seja, aqueles que deveriam proteger, cuidar, ser um porto seguro, são aqueles que cometem a violência, tá? Então, infelizmente, gente, isso aí continua a mesma coisa. A gente ainda tem esse mesmo dado preocupante, tá? Que é o dado que nos mostra quanto a criança ainda sofre dentro dessa perspectiva. Deixa eu passar aqui. Aqui, pessoal, é só algumas características do que a criança precisa ter para encontrar um âmbito familiar saudável, né? Proteção integral, direitos individuais e coletivos, entender a peculiaridade de cada criança, democratização dos serviços de saúde. Então, isso tudo são maneiras da gente aproximar a criança do sistema público de saúde. Mas não se preocupe que a respeito de tudo isso, a gente vai falar ao longo desse semestre, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não? Olhem só, nossa aula é até 11 horas, mas hoje nós vamos ficar até 10 horas, tá? Foi só uma parte introdutória. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vem mais pessoas de maneira presencial ou não, ou se são só vocês mesmo. Mas não esqueça, o pessoal que está em casa ouvindo também, que a gente costuma fazer algumas atividades, tá? Então, se você não veio, procure ver com o seu colega se foi dada alguma atividade para você não perder, tá bom? Todo o material que eu mostrar para vocês aqui, eu vou passar para vocês, tá? Então, não se preocupe que eu já vou botar na plataforma, já vai estar a aula gravada, os slides de vocês e o plano de aula, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês em casa, aqui presencialmente. Sei que cada dia é um dia de batalha, né? Principalmente nesse período de pandemia. Espero ver vocês novamente, tá bom? Pessoal de casa, muito obrigado. Um bom dia para vocês. Se precisarem de qualquer Obrigada, coisa. professor. Bom dia, obrigada. Bom dia, professor. Bom dia, tchau, tchau.